Agora são 7h55. Nosso contato agora é com o nosso colega, repórter da Band, Valteno de Oliveira, que ontem já trazia aqui informação e agora conversa conosco ao vivo a respeito do relatório divulgado ontem pela FAB, a respeito das causas do acidente que matou o nosso colega, nosso amigo, Ricardo Boechat. O Valteno já está aqui com a gente. Bom dia para você, Valteno. A gente fica triste de ter que trazer essa notícia aqui, sempre, né? Ontem a gente já estava assim, hoje também, não tem muito jeito não. Mas a gente quer te ouvir, trazendo os detalhes do que diz esse relatório. Bom dia. Bom dia, Sheila, Carla, Megali. Vamos fazer isso até numa homenagem ao nosso querido Boechat, que sempre amou a notícia, amou a verdade, e esse é um processo que ainda precisa ser esclarecido, e ontem esse esclarecimento começa com o relatório do CENIPA, que é o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. Essa investigação durou 1 ano e 8 meses, uma investigação que contou com peritos do Brasil e também do exterior. Muitas partes desse helicóptero, do motor dele, foram examinadas em outros centros de investigação fora do Brasil. Foram feitas ressonâncias magnéticas, exames. É um trabalho muito minucioso, porque esse equipamento ele não tinha, na verdade, gravadores de voz, se queimou muito. Então, para poder fazer a reconstrução desse acidente, para poder se chegar aos fatores que contribuíram para a queda, se levou muito tempo e muito estudo. E ocorre que o resultado saiu ontem, é um relatório de 65 páginas, e aponta para falhas na manutenção do helicóptero, principalmente com relação à questão de peças que são fundamentais para que ele voasse. Essa questão toda do compressor, que joga ar para girar a turbina. Esse compressor ele tinha sido retirado do helicóptero em 2017 por uma determinação da ANAC, porque estava com a vistoria vencida. 2 meses depois ele é colocado novamente. Esse helicóptero, a última grande revisão dele, a manutenção, foi feita em 1988, quando foi feito o chamado overhaul, que é quando você faz uma revisão total dos itens, dos equipamentos. Depois ele era levado para oficinas. Essa é uma questão muito complexa nessa investigação, o papel dessas oficinas mecânicas que tiram, trocam peças sem que haja uma fiscalização adequada. Ele não tinha uma troca de óleo regular, estava fazendo troca de óleos com até 3 anos de duração, quando deveria ser feita com 12 anos. Então, assim, há muita, vamos dizer assim, se deixou muita coisa que teria que ser feita para que esse helicóptero pudesse voar. São vários fatores que foram identificados como causadores do acidente, não é só um, mas certamente a Polícia Civil de São Paulo, que também investiga, vai usar esse relatório para apontar as responsabilidades penais sobre por que isso aconteceu, por que essas manutenções não eram feitas, por que é que esse piloto insistiu em voar, mesmo naquele dia que aparecia uma luz no painel mostrando que algo estava errado. Ele vai a uma oficina, disse para ele que o helicóptero tem que ficar, ele fala, não, depois eu vejo. Ele volta para pegar o Boechat, onde o Boechat estava dando uma palestra. Ele mesmo conduz o Boechat para dentro do helicóptero, com o helicóptero ligado. Um procedimento completamente anormal dentro das regras de aeronavegabilidade. Então, muita coisa foi identificada no relatório do CENIPA, não aponta responsabilidades individuais, mas tem um trecho que eu achei interessante do relatório, que fala assim, pessoas próximas ao proprietário piloto informam que a aceitação desse fretamento pode ter ocorrido por questões financeiras, pois a empresa estava com pouca demanda de trabalho na época, voando cerca de 3 horas e meia por mês. Então, em troca de, correndo atrás de grana, o piloto parece que estava fazendo tudo e acabou também morrendo. Valteno, há uma outra investigação, se não me engano, sendo tocada pela Polícia Civil de São Paulo. Eu digo isso porque há muitos ouvintes aqui perguntando quem alugou esse helicóptero, como está a investigação em torno da empresa responsável pela contratação desse serviço de táxi aéreo. É verdade. Essa parte relacionada a quem alugou o helicóptero, a pessoa que contratou a palestra do Boechat, todas essas questões não são citadas no relatório do CENIPA. Essa questão ela é voltada para a Polícia Civil. A Polícia Civil já tem acesso ao relatório do CENIPA. Esse inquérito corre em segredo de justiça,
mas há uma expectativa de que não se demore tanto, né? Se houver responsáveis, esses responsáveis que devem, enfim, as indenizações, as responsabilidades civis e penais desse acidente estão sendo investigados pela Polícia Civil de São Paulo. Agora, eu queria lembrar com vocês um acidente que tem, guardadas as diferenças, algumas semelhanças mesmo com o que aconteceu no acidente com o Boechat, que é, na verdade, o papel do piloto, que é também dono do avião, como foi aí em São Paulo, né? O proprietário do helicóptero era dono, o piloto do helicóptero era o proprietário do helicóptero. Assim como no acidente com o avião da Lamia, que matou quase toda a equipe da Chapecoense, o piloto também era dono daquele avião, ele não colocava combustível suficiente, apostando que daria para fazer sempre aquela rota, e numa delas ele acabou não dando para voar, né? Ele acabou caindo perto de Medellín e acabou o próprio piloto morrendo. Então, o que a gente percebe, talvez, eu não sei se vocês vão concordar, talvez seja acompanhar um pouco da psicologia, né, do piloto, saber que condições está voando, que a gente entra num avião, a gente sabe que aquele equipamento pode estar muito bem, mas não se sabe exatamente se a pessoa que está conduzindo aquele equipamento, ela tem condições não só técnicas, mas psicológicas para poder fazer isso. Então, por que é que ele não parou naquela oficina e deixou o helicóptero lá, se tinha uma comunicação dizendo que tinha problemas? Então, às vezes, é muito importante a gente entender que aviões são seguros, helicópteros são seguros, mas eles precisam estar bem conduzidos, né? Precisa ter gente sadia conduzindo esses equipamentos para que a gente voe também com segurança. É por isso que muitas vezes a gente até evita usar o termo acidente, né? Porque eles têm causas muito definidas e normalmente estão relacionadas à negligência, a escolhas erradas. Irresponsabilidades, exatamente, são coisas que poderiam ser evitadas. Então, quando você fala em acidente, está muito mais relacionado a fatores que você não pode controlar. E nesse caso, a gente sabe que não foi escolha, né? O piloto, responsável pela aeronave, não queria que isso acontecesse. Mas ele tinha a escolha de fazer diferente, ele teve como evitar. Como ele era o proprietário, também assume-se o risco, né? Quando você é o proprietário de uma aeronave, ela não está em condições concretas de voo, assume-se o risco ao fazer o voo. Inclusive, não tinha autorização para fazer táxi aéreo, né? Mas, de todo modo... Não tinha. Essa é uma outra questão que está bem clara no relatório, que esse equipamento, a empresa operadora não tinha autorização operacional emitida pela ANAC para realizar transporte de passageiros na modalidade táxi aéreo, embora oferecesse esse serviço no seu sítio digital. No ano de 2011, a empresa já havia sido multada pela ANAC por oferecer serviços sem a devida certificação. Após o acidente, após esse desastre, a ANAC emitiu um parecer, uma regulamentação, tornando mais rigorosa a contratação de táxi aéreo. Você tem ali que ter agora a matrícula do avião, colocar antes. E então, entre as recomendações do CENIPA, além dessa questão da observância, tem também o fato de que você precisa fiscalizar melhor as oficinas. Exato, Valteno. Essas oficinas mecânicas. Você que já fez tantas matérias sobre o assunto. Aliás, você tem brevet, tem licença de piloto, ou a gente tá viajando aqui? Não. Estamos confundindo você com o Panunzio, então. Você gosta do assunto, né? Agora... o Panunzio, eu voei com o Panunzio, inclusive, quando ele estava aprendendo, mas eu sei que tem muito colega jornalista aí, tem o William Vac também, parece que pilota avião, vem o Panunzio uma vez me chamou para ir para BH. Vamos lá, a gente almoça em BH, volta. Não o quê? Que isso? Tá doido? Só eu e você. Não quero estar comigo no avião se der pane, porque eu não sei. Agora, eu assisto muito, o Megali, eu assisto muito Mayday, viu, meninas? Eu gosto muito daquele documentário sobre investigação de acidentes aeronáuticos, porque é o seguinte, na verdade, você tem que responder 3 questões. O que aconteceu, como aconteceu e por que aconteceu. Então, se você toda investigação busca essas respostas. E você tem sempre 3 entes envolvidos no acidente aéreo. Você tem a fabricante do avião, do aparelho, você tem a empresa que opera e você tem o piloto.
Então, os acidentes é uma coisa dessas, é uma combinação com maior ou menor responsabilidade de um. Então, nesse caso, tem uma coisa que é incrível. A fabricante do helicóptero é um americano, esse helicóptero era dos anos 70, mas ele tinha segurança, ela fazia as recomendações que não foram cumpridas. Então, ela acaba não tendo responsabilidade no acidente se a troca de óleo e a manutenção não estava sendo feita. Aí você vem para a empresa. A empresa era o próprio piloto. E o piloto, então, assim, mistura empresa e piloto. É o caso da Lamia e é o caso do proprietário do helicóptero que estava o Boechat. O que eu ia falar é que o Boechat não vai voltar, mas a gente pode evitar que outros acidentes aconteçam. Por isso, as investigações de acidentes aéreos são tão importantes. Exato. E por isso, como disse o Boechat, na sua última participação aqui, curiosamente, no último jornal que ele apresentou, ele falou que a gente precisa acompanhar e falar das tragédias para que elas não voltem a acontecer. Uhum. Por isso era tão importante bater na tecla de acompanhar grandes tragédias, porque elas não poderiam voltar a acontecer. E esse é um exemplo disso. Os acidentes aéreos são grandes exemplos disso, né? É isso aí. Valteno, obrigado pela participação aqui na Band News. Um abraço para você. Meninos, muito obrigado pela participação de vocês. Um bom final de semana. Obrigada. E a gente vê para uma notícia mais alegre. Vocês são ótimos. Então vamos fazer o seguinte. Acordar com vocês é uma alegria, viu? Eu vou falar. Não, eu vou falar. Ô, Valteno, eu vou ter que falar. Porque tá aqui, tá todo mundo vendo. O que é esse chapéu mexicano pendurado aí que dá pra ver pelo espelho? Esse chapéu eu tava em Cancún agora, recentemente, no dia que chegou o furacão. Não sei se cheguei a entrar com vocês, eu entrei com muita gente aí da rádio. Eu cheguei em Cancún e no dia seguinte, cara, tivemos que sair do hotel, abandonar o hotel por causa de um furacão Delta, que chegou lá. Aí, bom, toda viagem que eu vou, trago alguma coisa para casa, né? Então, tem um chapéu, tem umas flechas lá, não sei se dá para ver lá dos Yanomami. Dá pra ver, sim. O sombreiro e as flechas. Então, é isso, né? Eu moro aqui num flat pequeno, aí eu vou trazendo as coisas amontoando aqui. O pessoal das companhias deve adorar, né? O Valteno voltando de Salvador com berimbau na mala, né? Você imagina o chapéu mexicano pra fácil de colocar no compartimento de cima, assim. E o cara que sentou do lado do Valteno no avião? Aí eu assim, pô, que coisa mais brega, todo mundo entra no avião, com aquele tanto de coisa, né, na cabeça. E eu o Valteno. Era o próprio turista, né? Mas é isso. Agora, Megali, você é foda, hein? Eu sou sommelier de sala alheia. Desde que começou a pandemia, eu só fico olhando. Ele fica só stalkeando. Eu fiquei aqui armando aqui, mas não pode estar nada que não seja assim adequado. Eu esqueci do próprio espelho. Um abraço, Valteno, até mais. Tchau, um beijo, Valteno. A próxima participação do Valteno, ó. Eu vou deixar essa aqui na manga também. Essa veio do âmago, né?